Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e você tem voz ativa aqui nos nossos debates, participando das lives do Correio, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio hoje, José Roberto Pereira Filho, secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Secretário, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CB Poder. É uma honra tê-lo conosco, ainda mais num dia hoje tão importante de lançamento de projeto que visa, sobretudo, o desenvolvimento do Distrito Federal, criação de emprego e geração de renda, né? Exatamente. É um dia muito especial. Aliás, o acontecimento no Palácio do Buriti foi um combo de desenvolvimento econômico, né? O governador Paco, representando o governador Ibanez, lançou o Mais Capital, um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o BRB. É isso que eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é esse programa Mais Capital. Justamente pelo quadro, pelo cenário que se desenhou, seria necessário, e nós fizemos isso, corrermos atrás de algumas soluções efetivas para a atração de investimentos para o DF. Brasília, como todos nós sabemos, é uma cidade absolutamente disruptiva, uma cidade inovadora, é uma cidade, mas tem digamos, uma conotação de uma cidade de funcionários públicos. Muito vinculada à burocracia pública. Burocracia pública. E é isso que nós buscamos através do Mais Capital e também, acoplado ao Mais Capital, o Comitê de Atração de Investimentos, que também foi assinado hoje pelo governador, no sentido de fazer com que toda a bateria de instituições do governo possam trabalhar de forma una, de forma transversal, de forma conjunta, para que essa atração de investimentos, de investidores, de grandes plantas, seja uma atração efetivamente concreta. De forma bem simples aqui para quem está nos assistindo entender o que é esse programa. Se eu, por exemplo, empresário, quiser investir no Distrito Federal, como eu posso tirar proveito desse programa Mais Capital? Justamente da forma mais fácil, é um portal. Então, no portal você faz os acessos, você busca os caminhos que você quer seguir efetivamente para a sua empresa e, através desses caminhos, se tem a ver com uma área para instalação de planta, por exemplo, nós temos a TerraCap, que é uma grande imobiliária, né? Se é um crédito do BRB, temos o BRB tem créditos dentro da sua carteira de créditos. Vai ter uma linha específica. Créditos customizados, se determinadas empresas assim desejarem créditos customizados. Se são benefícios fiscais, por exemplo, a SDE acompanha todo o Emprega DF, que é um benefício fiscal da Secretaria de Economia, que tem na sua esteira, inicia pela SDE, e nós pudemos assim conversar com aquele empresário que busca conhecer melhor o DF para investir no DF. Que tipo de empresas vocês estão buscando aqui para o Distrito Federal? O Distrito Federal, tradicionalmente, o senhor mesmo ressaltou, tem toda essa conotação da burocracia pública que realmente sustenta boa parte do PIB do Distrito Federal, né? Exato. Mas que tipo de empresas vocês estão buscando? Empresas limpas, não poluentes? Qual é a estratégia? Veja só, é bem interessante isso, porque Brasília já tem essa característica de uma cidade voltada para a logística. E ontem mesmo, numa reunião com a Codeplan, o Jean, com Clarissa e uma equipe eficientíssima da Codeplan, nós estamos estruturando, com a economia também presente, nós estamos estruturando a tão sonhada matriz econômica do Distrito Federal. O que nós queremos? Quais são as empresas que nós buscamos atrair? É interessante, Vicente, que nesse momento de pandemia, o número incrível de investidores, de empresas de logística, de centros de distribuição que nos procura, é um número verdadeiramente que nos dá otimismo, que faz com que nós enxerguemos positividade em tudo isso. Quantas empresas, por exemplo, já estão na mira para poder vir para cá? São pelo menos umas 7 empresas, grandes empresas de centro de distribuição, além das que já confirmaram, como a Amazon,
como a Fujioka está trabalhando, a planta da Fujioka, daqui a poucos meses, se não um ano, será maior que a de Goiânia. Tamanho investimento que está sendo feito pela Fujioka, né? Americanas... O Pão de Açúcar também fez, né, um centro de distribuição aqui no Distrito Federal. Exatamente. Comper, o grupo Comper, que é um grupo de Santa Catarina, é um grupo de supermercado, tem grandes centros de distribuição, quer investir fortemente no Distrito Federal. Aqui ele tem unidades pequenas, né, dentro do perfil pequeno dos seus centros de supermercadistas, mas quer colocar aqui atacarejos e pelo menos dois centros de distribuição para aproveitar esse potencial logístico de Brasília. Brasília está trabalhando, o governo do Distrito Federal, o governador Ibanez tem uma concentração nisso. Eu falei no meu discurso do Palácio, justamente que é um mantra, segurança jurídica, a logística que tem que ser trabalhada no sentido de que se faça a atração de empresas de logística e de centros de distribuição, porque Brasília fica no centro da América do Sul, né? Não só do Brasil, no centro da América do Sul. Daqui de Brasília se escoam todas as possibilidades, todas as riquezas, assim como nós temos que, em razão disso, nós temos que aproveitar esse potencial que a nossa cidade, que o nosso Distrito Federal tem. Quando o senhor fala em segurança jurídica, isso é vital, né? Porque dinheiro não aceita desaforo, né, secretário? Não aceita desaforo, muitas empresas já foram embora, chegaram dentro daquele momento de uma guerra fiscal fraticida entre as unidades da federação, os estados e tudo mais. O Distrito Federal não tinha apetite. Você certamente que sabe disso. Perdemos muitos investimentos para Goiás, né? Muitos investimentos para Goiás, e isso precisa ser melhor trabalhado, precisa ser dialogado. E o Mais Capital, né, que tem crédito, que tem atenção, é um portal ágil que fará com que o investidor sinta vontade de investir em Brasília, e o comitê que estabelece um balcão único para a discussão na lata, Vicente, assim, cara a cara com o empresário, com o investidor. O que é que você precisa? Crédito, benefício fiscal, são áreas para desenvolver as suas plantas. Então, isso aí... É destravar os gargalos, né? Os gargalos, porque é inaceitável que, por exemplo, nós tenhamos empresas, nós tínhamos, isso vamos fazer um trabalho, estamos fazendo um trabalho de reconstrução, empresas que foram embora do Distrito Federal por falta de atenção, né, de diálogo, né, de entender as razões das empresas diante de alguns programas mal sucedidos de benefício fiscal, programas que efetivamente não tiveram assim o cuidado do governo para que eles fossem catalisadores da atração de investimentos. O governador Ibanez está concentrado nisso. O senhor falou em investimentos. Qual é a perspectiva de investimentos para o Distrito Federal? Nesses projetos? O que é possível atrair em termos de investimentos? A nossa perspectiva é de que nós possamos, através das matrizes econômicas de fármacos, de centros de distribuição, de outros segmentos, por exemplo, do agro, né? O agro do Distrito Federal não é bem entendido, ele não é... É o mais produtivo do país, ressalte-se, né? O agro do Distrito Federal, fala-se sempre, o Distrito Federal não tem escala, mas não é verdade. Tem escala, os produtos agro do Distrito Federal são ranqueados Brasil e mundo afora, né? Nós temos, por exemplo, produção halal, de alimentos halal, que é um negócio fantástico, que poucos lugares do Brasil fazem essa produção. Investimento halal, o senhor fala, é a produção de frangos destinados para os países do Oriente Médio. Do Oriente Médio. Que tem que seguir todas as regras da lei islâmica, exatamente. Todo o rito islâmico, né? O frango tem que ser abatido voltado para a Meca. Para a Meca, em horas determinadas, com a preocupação. Brasília, o Distrito Federal tem a maior concentração de representações diplomáticas do Brasil, quiçá da América do Sul, quiçá da América Latina.
Então, são cerca de 190 a 200 unidades de representação diplomática entre embaixadas, escritórios, escritórios de mercado comum, instituições financeiras. Ou seja, é um combo de tantas possibilidades e isso precisa ser cirzido, ser costurado de uma forma a que se potencialize a atração de investimentos e se coloque o Distrito Federal no lugar que merece. Mas tem uma estimativa de quanto pode vir de dinheiro para cá? Nós estamos levantando, viu, Vicente? Porque há um estudo forte sendo feito com a Codeplan, justamente pegando aquilo que nós já apuramos nesses últimos tempos, dos contatos que foram feitos por CDs que já vão ser instalados aqui, com as plantas, por exemplo, as grandes plantas que estão instaladas, muito concentradas no Polo JK, que é uma outra beleza que vai ficar o Polo JK. Então, ali tem União Química, tem Fujioka, tem a Panebras, no Gama, desculpa, tem a Bimbo, né? E tantas outras empresas com a capacidade, MS, tantas empresas com a capacidade de multiplicarem aqui, de dobrarem as suas plantas e realmente transformarem a economia do Distrito Federal. Secretário, o que todo mundo quer saber, isso vai gerar emprego? O Distrito Federal ele tem a segunda maior taxa de desemprego do país, só perde para Salvador. Está em torno de 18%, né? Oscilando aí entre 18% e 19%. Ou seja, 2 em cada 10 trabalhadores do Distrito Federal estão sem trabalho. Há perspectiva de reduzir essa taxa de desemprego, de agregar essa mão de obra hoje que está fora do mercado de trabalho nesses investimentos? Sim, sim. Tanto é que o programa Emprega DF tem essa pegada, ela tem esse foco. O Emprega DF é um programa de benefício fiscal com desconto de ICMS, que um dos focos principais é justamente fazer com que as plantas que aderirem, as empresas, melhor dizendo, para o nosso público telespectador, as empresas que aderem ao Emprega DF, elas têm que destinar, elas têm que pensar no número satisfatório de empregos que serão gerados e a possibilidade de não desempregarem quem está empregado nos seus... porque está havendo uma revolução aí no mercado de trabalho, né? Vagas tradicionais sendo fechadas e muitas vagas da nova economia entrando no radar. Então também você vai ter que ter todo um preparo de qualificação de mão de obra, isso aí também vocês estão olhando. Muito, tanto é que nós destinamos recursos do Procidades, que é o nosso programa com BID, né, com o Banco Interamericano, que inclusive foi renovado agora, o tempo de término do BID foi renovado para o final de 2021. Nós fizemos uma defesa de carteira bastante dura com o BID, mostrando as nossas perspectivas e buscando do BID também a compreensão para que nós possamos fazer justamente a utilização desses recursos na qualificação, junto com a Secretaria do Trabalho, por exemplo, com o secretário Tales, qualificação, reinserção, inserção de trabalho. São 2 milhões e 500 mil que foram destinados do programa Procidades para a Secretaria do Trabalho, no sentido de que isso seja feito de forma bastante satisfatória. Para a Secretaria de Empreendedorismo também valor semelhante, e no sentido de que a Secretaria de Empreendedorismo melhor qualifique, retrabalhe os aspectos relacionados à estruturação das empresas que estão sangrando, das microempresas que estão sangrando. Porque, por exemplo, a gente sempre fala, quando se fala em investimentos, olha para os grandes projetos, sendo que os grandes empregadores são os microempreendedores, né? As pequenas empresas e os microempreendedores. Como é que está esse programa? Esse Mais Capital também atende esse público? Atende todo o público. Nós falamos, eu falo em grandes plantas porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma secretaria voltada para a atração de investimentos, o desenvolvimento das políticas de desenvolvimento econômico, na transversalidade, com Secretaria do Trabalho, Empreendedorismo, Economia, Biotic, TerraCap, BRB, ou seja, todos os entes governamentais. Mas o nosso olhar é justamente esse, atrair grandes plantas para que as pequenas se beneficiem, né? Tem um caso bastante interessante da Ball, que fica ali no Gama, que é a maior fábrica de latas do mundo. São 5 milhões de unidades dia que a Ball fabrica no Distrito Federal. 1% fica no Distrito Federal.
O restante é exportado. Eu digo a maior porque ela faz parte de um complexo da holding, que é a maior fabricante de latas do mundo. Então, a Ball tinha um restaurante dentro contratado com uma grande empresa francesa, um restaurante, e os empregados iam almoçar num restaurante próximo. Saíam com o almoço já pago na Ball, eles iam ali no Gama, ali pertinho da fábrica, na entrada do Gama, iam almoçar no restaurante, que eu acho que é Sabor Brasil, alguma coisa assim. A Ball não contou conversa. Contratou o Sabor Brasil e trouxe para dentro da empresa. Então, eu estou falando Sabor Brasil, eu posso estar me enganando no nome do restaurante, mas, enfim, é o case, né? Um exemplo de como... Os trabalhadores, eles privilegiaram o comércio local, né? Exato, até pelo sabor, pelo contato com os donos, né? Donos, aquela coisa toda. Então, a preocupação, sim, é uma preocupação com os pequenos. Agora, no Palácio, o superintendente Valdir, que também foi secretário de Desenvolvimento Econômico, assinou... Superintendente do Sebrae. Do Sebrae, desculpa. O superintendente Valdir assinou o FAMP, né, que vai ser operado pelo BRB para pequenas e microempresas, né? Então, é um fundo de amparo às pequenas e microempresas. Nesse momento, são 50 milhões. O Fungetur foram 500 milhões. No Ministério do Turismo também vai ser operado pelo BRB. Portanto, o BRB aí protagonista... Então, isso que eu queria que o senhor falasse do papel do BRB nessa história. A gente viu no início da pandemia que o BRB teve um papel fundamental aí, liberou mais de R$1 bilhão no Supera, né? Exatamente, houve uma demanda muito grande. A partir de agora, qual é o papel do BRB? O papel do BRB é justamente estruturar, né, como um banco de fomento, um banco do governo do Distrito Federal com uma pegada de mercado, hein? Paulo Henrique, presidente, e sua equipe estão transformando o BRB num banco forte de mercado, mas ele é um banco de fomento, ele é um banco do cuidado, do crédito mais acessível, da burocracia, digamos, a ser vencida de forma mais rápida, mais fácil, porque é um banco local. E ele tem a característica, Vicente, muito interessante, ele é o único banco regional, o banco de governo em toda essa região, por exemplo, do Centro-Oeste. Eu já chamo o BRB de Banco do Brasil Central. Todos os outros foram privatizados. Todos os outros foram privatizados. Nós temos aí um consórcio que engloba os estados do Brasil Central, incluindo Maranhão, né? Inclusive Tocantins e Maranhão, engloba, e o BRB tem condições plenas de ser o banco desse consórcio, fazendo com que ele tenha a característica de um banco do Brasil Central. Ele se fortalecendo com políticas de crédito fácil, crédito bom, crédito barato, certamente que ele se torna o banco do cuidado. Ele tem com o sido cidadão do Distrito Federal. Repassador desses fundos constitucionais, tipo FCO? Ele hoje já é um dos braços e braço forte do FCO. O FCO é concentrado no Banco do Brasil. Inclusive, eu fui vice-presidente de governo do Banco do Brasil, era do nosso guarda-chuva, o FCO. Né? Eu mudei de balcão, agora estou no... Mas é possível atrair esses recursos para o BRB? Sim, é possível atrair. E fazer parceria, inclusive com o próprio gestor, que é o Banco do Brasil, fazer boas parcerias. Agora, o que tem que ser feito, inclusive em relação ao FCO, nós estamos evoluindo. Né? Nós perdemos, em 2018, o FCO do DF caiu de 19% na pizza do FCO, do NACO, do Centro-Oeste, né? Perdeu para Goiás, para Mato Grosso do Sul, e caiu para 10%. Mas aqui nós temos uma coisa que também precisa ser melhor trabalhada, um aspecto que precisa ser melhor trabalhado, a RID. Né? São 29 municípios de Goiás que fazem parte da RID. Do grande entorno do Distrito Federal. Exatamente. Né? Então, por exemplo, dos 10% do FCO do Distrito Federal, 70% estão indo para a RID. Então, nós estamos defendendo fortemente que a RID tenha um percentual específico de FCO, né? E que o DF fique com os seus 10%. Não que nós não queiramos
ter a atenção e o cuidado com os municípios que estão aqui ao nosso derredor, que são municípios que têm brasilienses, são municípios que também geram desenvolvimento para o DF, mas nós precisamos trabalhar muito melhor isso. Agora, com muito diálogo. E para que o FCO suba, não basta só o trabalho político, é necessário que o empresário do Distrito Federal busque esse crédito o nosso sarrafo suba, no sentido de que nós consigamos, com a busca do FCO pelo empresário e o trabalho de diálogo do governador Ibanez com outros governadores, nós possamos avançar com a SUDECO e o CONDEL. O senhor estava falando do FCO, né, da importância do fundo para o Centro-Oeste, mas que Brasília, o Distrito Federal, ele utiliza pouco esses recursos, acaba indo a maior parte do dinheiro para os outros 3 estados, mesmo a gente tendo uma vinculação grande aí com quase 30 municípios de Goiás, né? Aí, exatamente. E essa região ficando com dinheiro que poderia estar sendo investido aqui. Exatamente. E a ideia é partir, atrair mais, usar mais esses recursos. Usar mais esses recursos. Esse é um trabalho que tem que ser feito de forma muito tranquila, na interlocução com os outros estados, né, com o acompanhamento da SUDECO, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, né, do Nelson, um belo superintendente, assim, muito firme, e também podermos trabalhar com a RIDE, né, outras possibilidades. O fato é que de 10%, como eu falei, do que cabe ao Distrito Federal do FCO, que é um fundo constitucional, né, para que o nosso... Do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste, para que o nosso telespectador saiba, 10%, 70%, por exemplo, daquilo que nós apuramos, daquilo que foi feito neste ano, foi para a RIDE, que é essa área, essa região que circunda Brasília, né, de municípios goianos. O famoso goianos, entorno, né? O famoso entorno, né? Agora, como eu digo, são municípios que também geram desenvolvimento para o Distrito Federal. Sim. Né? Muitos dos nossos trabalhadores moram nesse entorno. Então, eles precisam ser realmente cuidados com atenção do governo federal, do governo do Distrito Federal, de Goiás. Então, é isso que nós precisamos. Secretário, o senhor falou no início de vários projetos que foram intercalados e lançados hoje, né? A gente tem o Mais Capital, tem o Fugentur, tem o outro com o Sebrae. Agora, como ter coordenação? Porque lançamento de programa é uma coisa, agora fazer com que esses programas realmente funcionem é outra. Exatamente. Entendeu? Porque acaba a burocracia meio que emperrando tudo. Qual a garantia de que desta vez esses programas vão cumprir o papel para o qual eles foram criados? Veja só. O FAMP é Sebrae e BRB. Então, o Sebrae já tem uma tradição de um acompanhamento muito firme e bastante assim, determinado em relação às microempresas, às pequenas e microempresas. Certamente que esse programa será muito bem conduzido pelo Valdir e sua equipe e pelo BRB. O Fungetur, a nossa secretária de Turismo, Vanessa, né? E com o BRB também conduzirão a possibilidade voltada para a utilização desse fundo com trade turístico, né? com micro e pequenos empresários. Só esse fundo são mais de 500 milhões. Então, dentro dessa área turística, que Brasília é absolutamente inigualável, a plasticidade de Brasília é uma cidade de patrimônio, é uma cidade que tem o céu mais lindo do país. Mas precisa melhorar muito nessa questão de atendimento ao turista. Exatamente. Eu acho que está sendo... Eu mesmo recebo pessoas de fora, vou mostrar a cidade, acho que ainda precisa melhorar muito. Por exemplo, a gente tem pontos importantíssimos como a Torre de TV, né, aqui no centro, tem a torre lá de Sobradinho, não tem um bom restaurante, como tem, por exemplo, perto da Torre Eiffel, essa coisa assim. Isso. Então precisa ter uma visão mais mundo, né, mais globalizada para tentar tirar proveito dessas belezas todas que o senhor ressaltou. Exatamente. Inclusive o espaço da Torre de TV foi revitalizado e já está em funcionamento, né?
Tem uma coisa interessante que, numa parceria da SDE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a nossa secretaria, a Secretaria do Povo do Distrito Federal, com a Secretaria de Turismo, nós estamos requalificando a Casa de Chá, que fica ali na Praça dos Três Poderes. É fantástico, pouca gente conhece e pouca gente sabe do potencial daquela casa de chá que foi projetada para ser um encontro dos chefes dos três poderes, para que pudessem tomar chá em épocas mais tranquilas, né? Pudessem tomar chá naquela casa de chá que fica assim num perfil mais baixo ali na Praça dos Três Poderes, perto da Grande Bandeira. Nós estamos requalificando para que lá seja um espaço também de atração, para que nós possamos levar investidores e ali possamos discutir com os investidores as possibilidades dentro, por exemplo, do Mais Capital, do Emprega DF, do Comitê de Atração de Investimentos, nós possamos discutir ali, não que seja só ali, mas também ali. Sim. Por exemplo, imagina o pôr do sol cortando ali as duas torres do Congresso Nacional, chegando na Casa de Chá, o investidor assina na hora, Vicente. Com certeza, então a gente tem que ter essas pílulas, mas a secretária Vanessa está conduzindo muito bem, a Secretaria de Turismo. Eu creio que essas preocupações que os turistas têm em relação, e que nós, de Brasília, temos em relação aos turistas que aqui chegam, a secretária Vanessa está abraçando, principalmente nesse momento difícil. O trade turístico, o setor turístico foi muito abalado com a pandemia. Pois é, assim. E aí o senhor falou da pandemia, eu quero puxar a pandemia aqui para a nossa conversa. Quais lições se pode tirar da pandemia? Os projetos que foram lançados pelo governo do Distrito Federal durante a pandemia para manter a economia funcionando, surtiram efeito? Sim. O governo poderia ter sido mais incisivo? Qual é a sua avaliação? Eu acho que o governador Ibanez foi o governador que mais acertou no Brasil em relação às atitudes que tomou. As atitudes do início de isolamento, a reabertura gradual que veio. Agora estamos sob atenção ou sob relativa tensão em relação ao que pode acontecer nesse momento, né? Sob o ponto de vista de desenvolvimento econômico, o programa Emprega DF foi criado no ano passado, em 2019, em maio de 2019. Até o início da pandemia, tinham aderido cerca de 9 plantas. Nós, em plena pandemia, empresas, né? Grandes empresas, em plena pandemia, nós chegamos a 20 empresas, grandes empresas. O que significa circulação de riqueza, empregos, a perspectiva contratual e vamos contabilizar isso agora ao final de dezembro, de geração de 20 mil empregos dentro dessas plantas, né? A perspectiva no tempo de até 2023, por exemplo, nós possamos gerar, através do Emprega DF, cerca de 60 mil empregos no Distrito Federal. O senhor acha que isso é possível derrubar a taxa de desemprego para quê? Porque hoje 18%, 19% é uma taxa muito alta, né? Bastante. É possível que chegar a 15%, 12%, 15% ou ficar mais próximo, pelo menos, da média nacional, que está em torno de 14%? No pico da pandemia, nós tivemos aí 330 mil desempregados no Distrito Federal. Estamos com cerca de 280 mil. Então, são esses números que nós olhamos, o governador Ibanez olha, que o secretário Tales olha, que eu, como secretário de Desenvolvimento, que o André Clemente, como secretário de Economia, e todo o governo, como um todo, nós olhamos com preocupação e justamente é isso que nos motiva a criar esse balcão único, né, o Mais Capital, eu adoro o nome, Mais Capital, ele tem um nome bastante sugestivo, e o Comitê de Atração de Investimentos, para que ali dentro, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Economia, que é presidido pelo André Clemente, secretário de Economia, o TerraCap, BRB, Empreendedorismo, Trabalho, Secretaria de Projetos Especiais, e se eu esqueci algum membro, foi um só, nós possamos fazer um trabalho voltado para atacarmos significativamente esses números do desemprego e atrairmos as empresas que gerarão
as condições para a retomada do desenvolvimento no Distrito Federal. Secretário, para onde vai o Distrito Federal em termos econômicos? Vai para um grande centro distribuidor, vai para um grande centro fármaco, vai para um grande centro hoteleiro, porque nós temos o hub do aeroporto. Aqui o aeroporto de Brasília hoje se transformou, né, em algo que é bastante... É o segundo do país. É o segundo do país, é algo bastante significativo. Então, nós temos aqui o centro do poder. Tudo, Brasília emana absolutamente tudo para o país, né? Para cá convergem pessoas para negócios e tem que vir também para turismo. É isso que se está fazendo esse trabalho. E para negócios, as empresas que investirão em Brasília. Vai para a inovação, tecnologia, Biotic, um parque fantástico com muitas possibilidades. Ali estão sendo desenvolvidos, será desenvolvido um trabalho para a concentração de clusters de agronegócio, de indústria, de serviço e de outras possibilidades. Então, clusters ali dentro do Biotic. E vai ter crédito, financiamento para todos esses projetos? Todos esses projetos. O Banco de Brasília... o Banco de Brasília está, como eu falei no início, está se tornando um banco de mercado, pela visão inovadora, pela liderança do governador Ibanez, pela gestão do presidente Paulo, e é isso que nós precisamos. Crédito, espaço para a instalação de grandes empresas e também a atenção e cuidado com as pequenas e tantas outras coisas. E segurança jurídica, né? Como e a famosa segurança jurídica. José Eduardo Pereira, secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CB Poder. É uma honra tê-lo conosco aqui. As portas estão sempre abertas e espero tê-lo conosco aqui em breve, né? Para nos trazer mais novidades, porque o Distrito Federal está precisando de boas notícias, o Brasil como um todo, né, secretário? Exatamente. Eu sou entusiasmado, viu? Esse entusiasmo é importante quando se fala de negócio, confiança. Exato. Confiança é tudo quando se vai investir, né? Muito bem. O CB Poder fica por aqui e a gente volta durante a semana aí com mais informações para você de política, economia e cidades. Até breve.